Tá? Então, assim, bom, uma coisa que eu não comentei aqui, acho que agora é um ponto interessante para comentar. é, a gente está falando de Power Law, né? Mas existe uma coisa até mais básica do que Power Law, que é um troço que chama-se, eu não sei se é lei de Pareto, distribuição de Pareto, algo assim. Distribuição de Pareto ou lei de Pareto talvez é uma coisa que até vocês já ouviram falar. Ele é tipo assim um power law rudimentar, né? A distribuição, a lei de Pareto que eles falam assim é do 80-20, 80-20, 80-20. Então as pessoas usam assim como é, como é que chama assim, rule of thumb, né? Tipo uma boa regra, uma regra prática, né? Lei de Pareto, sempre vai ser 80-20. Então, é, a história original é que esse carinha lá, o Pareto, né, um italiano, e ele foi fazer uns experimentos lá sobre a distribuição de renda lá na Itália. Isso no início ali, em 1900 e alguma coisinha, início da década não, do século 20, tá? Então ele foi fazer experimentos e ele chegou assim que 20% da população detinha 80% da riqueza, tá? E daí depois eles começaram a ver que muitas outras coisas se comportavam assim, desse 20, 80-20, né? 20-80, tá? É, por que isso é tipo um power law rudimentar? Porque, na verdade, talvez se você fosse traçar o gráfico da power law lá, né? E você pegasse assim, tipo, por exemplo, pegasse assim 20% aqui desse eixo aqui, vamos dizer aqui assim, muito provavelmente essa área aqui corresponde a 80% do. Então, se aqui tem um 20% do total do eixo, talvez essa área toda aqui corresponda a 80% do todo, né? É, então, e isso é interessante, porque no fundo, né, apesar da lei de Pareto aí ela se encaixar com várias coisas e ela ser esse power law mais rudimentar aí, né? Porque o power law ele te dá mais informações, né? Ele te dá toda essa função aqui, né, de informação, né? Mas a motivação inicial do Pareto lá foi a questão da distribuição de renda. Então, isso assim, eu vou botar só para vocês para pensar, né? Porque ele chegou nesse 80-20, né? Mas será que, tipo, talvez a distribuição de renda atual de hoje, ela deveria se comportar como se fosse uma power law? Talvez 80-20 talvez não seja uma coisa muito atual, mas talvez a gente gostaria de tentar encaixar numa power law aqui, ou coisa assim, né? Ou talvez a coisa deveria ser mais assim, vamos dizer, mais igual, assim, né? Tipo, distribuição igual, né? Ou o que provavelmente está acontecendo hoje, né? Que a distribuição a gente sempre ouve falar isso daí, distribuição de renda, você tem, tipo, sei lá, 1% né? Como é que é aquela história? 1% da população aqui detém 50% de toda. Não dá nem para desenhar isso daqui, né? 1% da população, até menos do que isso, detém 50% da riqueza mundial, tá? Quer dizer, será que isso ainda é uma power law? Você teria assim, tipo um gráfico bem assim, uma coisa bem desse tipo aqui, assim, né? Será que isso ainda é power law? Será que isso é um decréscimo exponencial? Será que respeitar power law seria uma coisa mais, tipo assim, sei lá, um sistema financeiro, um sistema econômico, ele deveria meio que se comportar como uma power law, ele deveria se comportar como por questões de, sei lá, ser mais natural, assim, porque essas coisas acontecem no mundo real. Será que você tem que fazer uma coisa meio que forçada desse tipo? Ou será que você tem que deixar a coisa meio que andar na como se fosse uma exponencial inversa aqui, né?
Então, não sei, tá? Eu só tô colocando essa questão aí porque eu acho que é interessante pra gente pensar sobre isso, tá? E até tem a ver com o que a gente vai falar aqui, que a gente vai agora entrar num aspecto um pouco mais econômico aqui, que tem a ver com esse termo aqui, cauda longa, né? Tá? Então, a cauda longa, né? A cauda longa assim, o nome é bem claro, né? Você tá lá com aquele gráfico, o gráfico aqui da função power law, né? Ela faz um negócio assim, né? E aí você tem essa parte daqui, assim, né? Que eles chamam da. Tipo, essa parte toda aqui, assim. Que eles chamam da cauda longa, tá? A cauda longa. Né? E o que o pessoal começou a estudar aí há um tempo atrás aí é assim, tipo, vamos começar a prestar atenção quando a gente está falando de vendas, marketing, né, business, vamos começar a prestar atenção na cauda longa. Tá? Então, como é que funciona isso daí? Tá? A distribuição de popularidade pode ser importante para empresas também. Tá? Será que a maioria das vendas vem de poucos itens blockbusters ou de vários itens pouco populares? Tá? Interessante para pensar nisso, né? Aqui vem de poucos itens blockbusters ou de vários itens poucos populares. O primeiro caso, né, poucos itens blockbuster, a empresa se baseia em vender hits, né, tipo best-sellers, blockbusters, né, essas coisas aí, tá? No segundo caso, a empresa se baseia em nichos de mercado, tá? Porque ela está vendendo assim uma quantidade, né, tipo talvez os blockbusters sejam assim, né, tipo, os itens mais famosos estão aqui, só que eles pegam assim, tipo, se você pegar o gráfico, ele pega assim uma área do gráfico que é quase tudo, né? E aqui é o contrário. Aqui você tem os itens assim bem menos famosos, mas ele também pega uma fatia grande se a gente parar para pensar. Só que você tem que pegar vários itens, né? Só que assim, se você é uma empresa, tipicamente, até, sei lá, antes da internet, as pessoas investiam nisso daqui, tá? Por quê? Porque é mais fácil. Você pega lá poucos itens que fazem sucesso e você já vai comer uma fatia grande do mercado. Só que o que o pessoal não estava se ligando é que você podia ganhar dinheiro com essa parte aqui também, tá? Só que para você pegar dinheiro com essa parte aqui também, imagine o tamanho da tua locadora de vídeo de fita cassete, né? Lembra das locadoras de fita cassete? Você precisa ter uma locadora imensa para pegar assim filmes que tipo quase ninguém vê, né? Ou sei lá, uma livraria, né, gigante assim que vende livros, tá? Então, essa ideia começou a ser, primeiro assim, começou lá uma questão de econômica, começou lá com o Pareto, que eu já expliquei para vocês. Depois esse cara aqui, o Chris Anderson, ele escreveu esse artigo aqui que chama-se The Long Tail, tá, de 2004. E ele e depois de 2004 ele escreveu assim até um livro, né? O livro se chama assim tipo The Long Tail, sei lá, a vantagem de pequenas empresas, de como é que é, algo assim, pequenas de empresas venderem mais de coisas menos populares, algo assim, eu não lembro direito o título do livro, tá? Mas ele começou a descrever essa outra forma de negócio que é você prestar atenção agora nessa parte aqui, a cauda longa. Por isso que o nome do livro dele é The Long Tail, a cauda longa, tá? Então, é um artigo famoso que diz que a internet está fazendo produtos obscuros que tenham cada vez mais participação nos lucros de uma empresa. E aí, baseado nessa ideia de negócio aí que o Chris Anderson criou, né, começou a surgir a Amazon, Netflix, tá? Porque eles construíram seus negócios baseado na ideia de nichos, tá? Então, né, a Amazon fica claro, né? Tipo, você encontra tudo que é tipo de item lá, né? É, a Netflix, talvez você não encontre assim os blockbusters, né? Hoje a Netflix é gigante, né? Mas você sabe que você tem produções independentes da Netflix porque ela gasta muito pouco dinheiro, então ela produz muita coisa para um público bem pequeno, mas para ela abocanhar aqui é essa parte da cauda longa aqui, tá? Um mercado de nicho, né? E eu já gastei horas vendo filmes
filme de ficção científica da Netflix, assim, né? Produção da Netflix. Tem cada coisinha ruim lá, né? Produção baixo orçamento e tal, assim. Mas tem muito filme, tá? Depois eu parei de ver também. Então aqui, ó, por exemplo, aqui eu peguei um exemplo de livros aqui, né? É, tem que pegar e interpretar um pouquinho aqui esse gráfico aqui, mas seria algo assim, né? Do tipo, vamos supor que você ordenasse aqui os livros, o primeiro livro mais lido, mais popular, o segundo mais popular, o terceiro mais popular, e assim por diante, tá? E aqui você falasse qual que é o volume de venda do primeiro livro mais popular, o volume de venda do segundo livro mais popular, o volume de venda do terceiro livro mais popular, tá? Bom, isso vai respeitar uma, né, a função aqui, ela vai acabar respeitando uma power law, a gente até já comentou isso daí, tá? E aí, se você sabe que essa função aqui, ela é tipo uma constante, aí k elevado a uma outra constante, você sabe que ela tem essa cara aqui, basicamente você consegue, então como você tem essa cara da função aqui, você consegue saber qual que é a proporção aqui de, tipo, o volume de negócio que você tem, por exemplo, nessa faixa aqui. Por quê? Como é que você faz? Você usa integral, né? Integral serve para você calcular aí a área embaixo de uma curva, né? Tá? E aí você sabe assim, será que vale a pena eu investir, sei lá, por exemplo, nessa porção aqui, tá? Será que quanto que eu vou ganhar? Quanto que é a porcentagem da fatia que eu vou comer aqui do mercado, né? Será que vale a pena eu investir só nessa parte aqui, né? Então, sabendo que isso daqui se comporta como uma power law, né? Você calcula a integral aí e você sabe qual que é a fatia do mercado aí que você vai ter, tá? É, bom, sei lá, tipo, tipicamente uma Amazon da vida, ela acaba pegando tudo isso daqui, né? Tipo, toda essa área aqui, né? Mas o interessante é que eles trabalham também de forma que não alavancar o sucesso dos caras que já são grandes, né? Mas ele também meio que tipo, que nem a Netflix, acho que fica mais, que eu tava dando exemplo antes, né? A Netflix fica mais claro, né? Eles acabam trabalhando aqui numa área aqui, porque fica mais fácil, fica menos custoso para eles fazerem diversos filmes que não vão ter tanto sucesso e eles vão pegar uma fatia boa do mercado, ao invés de fazer, sei lá, filmes que você vai contratar, tipo aqueles atores que pedem, sei lá, cachê de milhões, assim, né? E daí você vai gastar um absurdo para fazer um filme, mas talvez não vá comer uma fatia tão grande do mercado aqui, tá? Bom, e para finalizar aqui, né? É, tem uma questão interessante, assim. Também não vamos chegar em muita conclusão aqui nesse momento, né? O que eu estou querendo colocar aqui é a questão das ferramentas de busca da internet, né? Google, Bing, Yahoo e outros, tá? Será que eles estão amplificando o fenômeno Rich Get Richer? Tá? Por que eles estariam amplificando, né? Então, assim, tem dois lados aqui. Primeira coisa, uma busca no Google, né, por definição do PageRank lá, que a gente já estudou, vai retornar as páginas mais populares. Opa, mais popular tem a ver com fenômenos de popularidade, tem a ver com rico fica mais rico, tá? Então, nesse caso, quando você clica nas páginas, tá? O cara que é rico, ele acaba tendo a tendência de ficar mais rico ainda, né? A página que já era popular vai ficar mais popular ainda. O comércio eletrônico que já era popular vai ficar mais popular ainda. Por quê? Porque o PageRank trabalha para colocar os caras mais populares no topo lá da busca, tá? Então você fala, putz, está desbalanceando, né? Está desbalanceando. Aquela questão de o 1% do mundo dominar 50% lá da riqueza tá cada vez ficando pior, né? Mas tem um outro lado também. Os usuários geralmente fazem buscas complexas, tá? Com várias palavras-chave. Tá? Então, a gente também já discutiu isso daí, né? Fazer busca complexa, né? Ah, eu quero férias de esqui no hotel em Zurique durante tal época, tal mês, né? Então, nesse caso, páginas mais obscuras tendem a aparecer, tá?
E aí diminui a intensidade do rico, fica mais rico. Então, talvez, assim, por um lado, você vai pegar as páginas mais populares. Por outro lado, como você acaba fazendo pesquisas mais complexas, às vezes você vai, tipo, na verdade, o algoritmo ele vai te indicar uma coisa que não é tão famosa assim, vai indicar uma coisa mais de nicho, tá? É, mas, assim, ele vai pender para qual dos lados? Ninguém sabe. Tá? Ninguém sabe. Você tem os dois lados da moeda, mas ainda ninguém chegou numa conclusão assim se isso vai alavancar o rico ou se isso vai fazer com que o pobrezinho fique um pouquinho mais rico só, né? E também tem a questão dos sistemas de recomendação, né? Então, assim, ó, para Amazon e para Netflix, a ferramenta de busca deve qualificar o catálogo de nicho. Tá? Então, você tem uma ferramenta de busca lá, quando você digita, sei lá, livros sobre fazer queijo, a arte de fazer queijo. Ele vai buscar lá um monte de livros para você. São livros de nicho, né? Só que você, também você teria que, de certa forma, qualificar esse catálogo de nicho aí, né? A solução que eles encontrarem são os sistemas de recomendação. Então, baseado em coisas que você... Aí eu não sei explicar direito, né? Mas eu sei que tem assim, baseado em coisas que você já busca lá dentro do sistema da Amazon, do sistema da Netflix, ou baseado em coisas que talvez usuários meio que parecidos com você fazem, né? Então tem várias formas de você fazer isso. Aí ele vai te recomendar aí alguma coisa, né? Então sistemas que recomendam baseado no histórico de itens já adquiridos ou buscados, tá? Assim, dentro do nicho que você consome, existem produtos que são populares ou são recomendados para você. Então, mesmo que você esteja buscando uma coisa dentro de um mercado de nicho, esses sistemas de recomendação aqui, eles atuam para tornar o nicho. Se você focar só no nicho, você ainda tem o popular dentro do nicho, tá? Que de certa forma serve para talvez assim meio que é, não tornar todo mundo que tá lá no tipo, todo mundo que tá aqui no finzinho da rabeta aqui, todo mundo igual, né? Talvez você queira pegar carinhas aqui e ir alavancando, né? Talvez até crescendo um pouquinho a popularidade deles, tá? Então também são questões interessantes. Aí a gente não vai entrar nesses assuntos aí, mas são assuntos assim que valeriam a pena serem investigados com mais calma.